Olá, eu sou a pastora Rose, da Igreja Caal, que significa Comunidade Apostólica Águias do Leão. E nesse dia eu vou trazer uma meditação para vocês. Deus tem colocado muito no meu coração e confirmado através de muitos vasos de bênção o Salmo 46. É um salmo que ele tem uma história que lembra coisas assim que aconteceram comigo e com meu pai. E meu pai já está nos braços do Senhor, já foi para a glória. Então toda vez que a gente fala desse salmo, eu lembro muito do meu pai. Depois no final eu vou contar a história para vocês. Mas eu queria meditar sobre ele, porque é um salmo de muita vitória. É um salmo que a palavra, né, que ele fala muito em momentos muito difíceis da nossa vida. E é uma palavra que cuidou muito de mim. Então eu percebo assim que tem ações de Deus nesse salmo. Então, antes de nós lermos, eu queria fazer essa introdução, que ele é um salmo de ações. Então eu vou ler aqui no meu notebook algumas coisas que eu anotei. Diz assim: são 3 ações de Deus, porque Deus, ele não é um Deus parado, inerte, mas ele é um Deus dinâmico. E em toda a Bíblia nós percebemos que Deus está sempre em atividade, sempre se movimentando. E esse movimento que nós percebemos de Deus, esse dinamismo, nós percebemos ao nosso favor. Deus sempre está ao nosso favor. E é aí que vem também a palavra de Romanos 8, 28. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. São palavras que vieram para mim assim, como se fosse um quebra-cabeça. Veio uma palavra, depois eu ouvi o outro versículo, aquilo falou muito comigo. E eu fiquei ao mesmo tempo perguntando para o Senhor, mas o que o Senhor quer falar comigo? O que significa isso? E eu não tinha nada assim que me ligasse a isso. E aí o Senhor é lindo e Ele sabe o quanto eu gosto de montar quebra-cabeça. Então Ele começou a me dar peças e eu comecei a montar. E uma dessas montagens foi dizer que Deus, Ele é dinâmico. Ele não está parado. A palavra era entregue ao meu coração e me dizia, olha, presta atenção. E é o que o Senhor quer fazer com você. Deus quer falar para você, olha, presta atenção. Presta atenção, eu tenho falado com você. Eu tenho falado através de pessoas, eu tenho trazido situações, eu tenho te chamado a atenção, eu tenho te acalentado, eu tenho dito que eu te amo. Mas muitas vezes você não percebe que eu tô aqui, eu tô com você. Eu não sou aquele Deus que está lá no céu, longe de tudo e não tenho visto nada, não. Eu tenho visto o que você tem passado. Então, voltando aqui no texto, diz assim, no Salmo 46, são 3 ações. Então ele diz assim, Deus porque o Salmo 46 diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Vamos ler o Salmo, abre a tua Bíblia, porque senão eu vou começar a falar e a gente vai achar que parece um texto solto, mas não, tá aqui dentro da palavra. Então vamos ler o Salmo 46, amém? Vamos ler ele todo e depois nós vamos meditando em partes. Diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, e ele levantou a sua voz e a terra se derreteu.
O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Deus faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. E o versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, a primeira ação, a primeira atividade que nós percebemos nesse salmo é que Ele é. Que Ele é. Que Deus é para você. E aqui esse salmo diz assim que Ele é o nosso refúgio. Refúgio é abrigo, é amparo, é o lugar onde se pode escapar do perigo. A Bíblia diz, será que aquele varão, como um esconderijo contra o vento, como um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas nos lugares secos, como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Isaías 32, versículo 2. O nosso refúgio está no nome do Senhor. Torre forte é o nome do Senhor. Para ele correrá o justo e estará em alto retiro. Provérbios 18, 10. Ele é refúgio e ele é também fortaleza. Fortaleza, nós logo imaginamos um lugar forte, um lugar que nada pode nos tocar. O Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia. Não só no dia da angústia, em todos os momentos. O Senhor é uma torre forte. Conhece e Ele conhece os que nele confiam. Está lá no livro de Naum, profeta Naum, capítulo 1, versículo 7. As fortalezas humanas são falhas e podem ser destruídas, mas Deus de Jacó é a fortaleza indestrutível. O outro significado que é o que muitas vezes nós falamos e nem percebemos, é o socorro presente, é o socorro bem presente. Socorro significa uma ajuda, o auxílio. É interessante perceber a expressão bem presente. Isso significa dizer uma ajuda bem assistida, calorosa, da parte de quem está presente. O código SOS de socorro é conhecido no mundo inteiro e serve para pedir ajuda em qualquer idioma. SOS. O socorro da terra estão sujeitos às falhas e atrasos, mas o socorro de Deus, ele nunca falha. Ele está presente. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome de Deus de Jacó te proteja e envia-te socorro desde o seu santuário e te sustenta desde Sião. Salmo 20, verso 1 e 2. Outra ação do Senhor, Ele é escudo e galardão. Deus disse a Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, teu grandioso galardão. Gênesis capítulo 15, verso 1. Ele é o Todo-Poderoso, El Shaddai. Sendo, pois, Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença, sê perfeito. Gênesis 17, versículo 1. Deus é. Então, Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu socorro presente, o teu escudo e galardão, e o teu é o Deus El Shaddai, Todo-Poderoso. Deus está, é outra ação. Deus é, Deus está. Onde Deus está? Deus está presente. Jeová chama. Deus aqui é revelado como Jeová chama.
Ezequiel 48:35. Um Deus que está sempre presente para ajudar e proteger o seu povo. E aí ele diz, versículo 4 e 5. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Deus está no meio. Agora eu quero que você preste bem atenção. Deus está no meio da igreja. Deus está no meio do seu povo. Deus está no meio da sua família. Deus está no meio do seu casamento. Deus está no meio dos seus negócios. Deus está no começo, no meio e no fim da história. Deus estava lá no começo da sua história quando você nasceu. Deus está hoje aqui, vendo tudo que nós temos passado nesse ano, nessa pandemia que nós estamos atravessando. Deus está presente. Deus nunca perdeu o controle. Deus é soberano. E Deus está lá no futuro. Quando chegar o nosso momento, Deus está lá no futuro. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está trabalhando. Jesus lhe respondeu, Pai, Ele trabalha até agora, e eu também. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem os ouvidos se percebeu, nem os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe por aquele que nele espera. O Senhor, Ele trabalha. E é nesses momentos que eu medito que Ele tem trabalhado. E o versículo 10 vem bem fortemente no meu coração. Aquietai-vos. Aquietai-vos. Porque Ele está trabalhando por nós. E o versículo diz, e no outro sentido ele diz, no controle. Ele está no controle de todas as coisas. Por isso nós nos aquietamos. Ele que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para eles gafanhotos. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz isso, que nós somos como gafanhotos, mas cuidados dele. Mesmo os gafanhotos são cuidados dele. Todos os insetos, a vida animal na terra tem o cuidado dele. Isaías 40, 22 e 23. Se você quiser anotar, Deus está no governo, Deus está no controle, no comando. E então eu disse, Deus é, Deus está, Deus faz. O que Ele faz? Deus faz. A terceira ação é que nós possamos fechar esse ciclo, né? Para nós falarmos que Deus faz. Ele faz o quê? Ele faz cessar as guerras. As guerras podem ser de várias naturezas. Ele quebra o arco. O versículo diz, ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. E aí ele diz, em meio a todas essas guerras, em meio à tribulação, às lutas, ele fala o versículo 10, que é esse o versículo do meu coração, que arde muito. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele quebra o braço de Faraó, como ele quebrou, né? E tirou o povo do Egito. Ezequiel 30, 21. E esse nunca vai ser mais colado. Ele vai ser deixado o povo ir. O povo nunca mais voltou a ser escravos. Assim Jesus faz na nossa vida. Ele nos livra, nos liberta, tira as algemas. É só nós confiarmos nele, confiarmos no Senhor. Seremos livres. Livres como a águia, que voa e sobrevoa, né? A nossa igreja é águias do leão. As águias voam, mas antes o leão ruge. Jesus, ele diz para nós, vá com toda a fortaleza. E nós não tememos, nós vamos. Ele faz cessar as guerras. São grandes coisas. Ele faz coisas tão grandiosas que não se pode esquadrinhar.
tão maravilhosas que não se pode contar. Jó disse isso. O que faz coisas grandes que não pode esquadrinhar e maravilhosas. Grandes coisas fez o Senhor. Salmo 126, 3. Grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres. Irmãos, só tenho que me alegrar no Senhor. Eu só tenho que agradecer ao Senhor. Alguns podem dizer, pastora, mas nós estamos passando tantas lutas, tantas percas. Nós estamos com tantos lares enlutados, tantas viúvas, tantos órfãos. Como que nós podemos dizer? Mas é uma fé, que é uma fé que não é que nós estamos alegres, desdenhando as pessoas que estão enlutadas. Não, estamos alegres porque nós temos certeza de salvação. Estamos alegres porque sabemos que eu tenho um Deus que está sobre o controle. Deus está nesse controle, irmãos. Deus está no controle da nossa cidade. Deus é soberano. Por mais que lutas se levantem, como diz aqui, Ele faz cessar as guerras. Por mais que lutas se levantem na nossa vida, por mais que nós vemos muitas vezes sem saída, mas Ele é. E aí Ele faz também coisas novas. E aí farei uma coisa nova agora. Sairá a luz. Porventura não sabereis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Ermos são lugares que não tem mais saída. Isaías 43, 19. Deus faz coisas novas e diferentes. Ele decidiu mudar a minha história. Ele decidiu mudar a sua história. É tempo de coisas novas. Deus faz remover o velho e tomar tudo novo para você. Porém, não há espaço para o novo de Deus se nós não largarmos o velho. Deixa o velho de lado. Deixa as coisas velhas de lado. Abra. Quando às vezes a gente fala assim, tira as coisas que você não usa. Nós pensamos nas roupas, nós pensamos em objetos, mas não. Tira esse sentimento que te acompanha, esse temperamento que você acha assim, eu sou assim mesmo. Não, você pode mudar. O nosso Deus é um Deus de mudança, que Ele muda o nosso coração, tirando toda a mágoa, tirando todo o peso, toda a indiferença. Queridos, uma das coisas que nós temos que muitas vezes lutar é contra um espírito de rejeição. Nós muitas vezes somos rejeitados. Somos rejeitados quando entramos num comércio. Quando tentamos entrar no comércio, tem fila. Olha, aqui não. Nós estamos entrando, fazendo, querendo comprar algo. E muitas vezes nós sentimos rejeitados. Eu tive essa sensação quando outro dia eu precisei ir numa papelaria. A pessoa me atendeu tão assim que eu falei, meu Deus, eu estou entrando para comprar. E a pessoa dizendo, o que a senhora quer? Vai, tem fila, fique na fila. Sabe, eu me senti, aí eu lembrei, isso é um espírito de rejeição. Nós sentimos muitas vezes, quando entramos em algum lugar e alguém diz não para nós. E nós temos que estar o nosso coração preparado para olhar e abençoar essas pessoas. E essas coisas são mínimas. Agora, imagina na nossa família. Quando nós compramos algo e sempre tem alguém que diz, isso daí não é nada, isso aí eu tenho melhor. Quando você adquire um carro com tanto esforço, sempre tem alguém que olha e fala, esse carro que você comprou, essa roupa, nossa. E são coisas que vêm e muitas vezes nós ficamos com o nosso coração preso. Perceba, querido, Deus quer quebrar isso na nossa vida. Deus tem trabalhado muito comigo nessa área de rejeição. Como somos rejeitados? Porque somos pobres, porque somos crentes, porque somos gordo, porque é isso, porque é aquilo. Quantas coisas! Porque você calça 39, porque você calça 33. Porque eu tenho cabelo branco, porque eu tenho cabelo vermelho.
quantas coisas temos rejeitados, somos rejeitados, e isso nós podemos, vai lá, procura dentro do seu coração coisas que ficaram na sua infância, na escola, porque você não tinha um lápis melhor, porque você não tinha uma caneta melhor, um caderno, muitas vezes um caderno, que eu queria tanto aquele caderno de florzinha, aquela canetinha, não tinha, a gente não tinha condição. E o que a gente sentia? Rejeição. As pessoas deixavam a gente de lado. Nem era que deixava de lado, era o teu coração, era o meu coração que achava que estava de lado. Mas o Senhor fala para nós, aquietai-vos, porque eu luto por você. Eu luto por você. Agora, nesses minutinhos que ainda nos falta, eu vou contar por que esse salmo fala tanto comigo. Alguns já ouviram, outros pode ser que seja a primeira vez. Que eu e meu pai, nós chegamos da igreja e começamos a conversar, falar tudo que tinha acontecido na igreja. E parece que o assunto não era um assunto que era bênção, sabe? A gente começou a criticar, falar não falar coisas ruins, mas assim, observar. Ai, você viu, pai, a fulano parece que estava tão estranho. Meu pai também. E aí, de repente, meu pai falou, olha, eu acho que era melhor a gente dormir, já tá ficando tarde, mas tá vindo no meu coração. Abre a Bíblia lá no Salmo 46, parece que é Salmo 46, eu acho que é verso 10. Vê o que tá escrito lá. E eu falei, tá bom. Aí eu corri, peguei a Bíblia, abri a Bíblia e li. E dizia, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Meu pai falou, vamos fechar a nossa boca e vamos dormir imediatamente, porque a palavra do Senhor, o Senhor está nos repreendendo. Chega de falar, chega de rejeitar, chega desse espírito de rejeição. E é assim, queridos, e eu termino a minha palavra nesse momento, né? Não sei se é noite para você, se é tarde, se é de manhã, mas eu termino a minha palavra dizendo para você que o Senhor é com você, que o Senhor é conosco, para você não temer, para você se alegrar. E observa esse espírito de rejeição, vasculha lá teu coração e põe esse espírito para correr da sua vida, em nome de Jesus. Diz para ele, olha, aqui não tem lugar, eu sou amada do Senhor, eu sou querida do Senhor, eu não sou rejeitado, eu tenho um espírito de contentamento, eu estou feliz, alegre com tudo que Deus tem feito na minha vida e tudo que eu tenho na minha vida, minha casinha, as coisas que eu tenho, eu olho, o meu alimento em cima da mesa, que nada tem me faltado. Senhor, muito obrigada. E que eu quero orar aqui com você e abençoar o teu lar, abençoar a tua casa. E que você tenha esse Salmo 46 decorado no seu coração. Decora, porque ele é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Pai, eu te louvo, te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará. Que o Senhor possa estar entrando com a tua providência sobre o lar de cada um dos teus servos, Pai. Que este salmo seja vivo, vivo e eficaz, Pai, como a tua palavra é. Que ela vai e não volta vazia, Senhor, mas ela volta cheia de frutos, cheios de alegria, cheios de bênção, em nome de Jesus. Amém.